Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é um inscrito, compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: 23 minutos no inferno. Testemunho de Bill Wiggins. Veja o seu relato. Saudações, amados. Me chamo Bill e vou relatar meu testemunho a vocês. Mas antes gostaria de considerar algumas questões que podem estar percorrendo suas mentes. A primeira pergunta que eu faria caso estivesse ouvindo um testemunho deste tipo seria: como você sabe se isto foi ou não um sonho? Um pesadelo? Preciso esclarecer alguns pontos. Primeiramente, eu havia deixado meu corpo físico. Pude ver claramente meu corpo deitado no chão enquanto retornava. Por isso tenho certeza absoluta de que se tratou de uma experiência extracorpórea. Alguns cristãos podem dizer: um cristão não pode deixar o seu corpo. Mas isso não é verdade. Em 2 Coríntios 12:2, quando Paulo foi levado ao terceiro céu, ele disse: no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Então, se ele não sabe, é porque existe uma possibilidade disso ter acontecido. Ele também diz no verso 1 que foi uma visão. Então creio que essa experiência pode ser classificada como sendo uma visão. Em Jó 7,14 a palavra diz: então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Portanto, realmente o Senhor me espantou através de uma visão. Depois do retorno, levei aproximadamente um ano até me acalmar completamente e voltar a ter a vida normal que levava antes. Eu estava tão deprimido e traumatizado pelo terror que essa experiência mudou completamente meu ponto de vista, meu testemunho de vida, e também passei a apreciar muito mais a obra que Deus fez para nos salvar. Eu peço que minha esposa venha por um minuto a fim de compartilhar com vocês o que aconteceu quando ela me encontrou na sala, pois eu mesmo não tenho lembrança do que aconteceu nesta hora. Portanto, passo a ela a palavra. Saudações, amados. Me chamo Annette, esposa de Bill. Era aproximadamente 3h23 da manhã, quando eu acordei. Eu me lembro pois olhei o relógio digital na cabeceira e percebi que Bill não estava do meu lado, ao que subitamente ouvi um grito vindo da sala. Desci até lá e encontrei meu marido de um jeito que nunca havia o visto antes. Quem o conhece sabe que Bill é uma pessoa de natureza muito reservada, muito calmo e trabalhador. Ele não é o tipo de pessoa que fica entusiasmada ou emocionada por qualquer coisa, a não ser quando vez por outra ele sente o agir de Deus. Mas de qualquer forma, eu o vi traumatizado, literalmente traumatizado, segurando sua cabeça com as mãos, chorando e gritando agitadamente. Ele estava no chão da sala na posição fetal e eu não sabia o que fazer. Na hora pensei que ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Então comecei a orar e em meio a lágrimas ele me disse: ore para que o Senhor tire isto da minha mente. O Senhor me levou ao inferno. Eu sinto meu corpo morrendo e não posso fazer nada. Comecei a orar por ele e após 10 ou 20 minutos ele começou a se acalmar. Ele estava literalmente traumatizado, exatamente como alguém que foi ao Vietnã ou alguém que sofreu um acidente de carro horrível e depois revive a experiência traumática. Não era como alguém que tivesse um pesadelo e depois acordasse. Eu apenas queria testificar isto. Fui abençoado com uma esposa maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. Estamos casados há 4 anos, mas nos conhecemos há 6 e estes têm sido os melhores 6 anos de toda a minha vida e tenho de louvar a Deus por isso. Bem, quando eu voltei dessa experiência, tentei procurar por alguém que tivesse experimentado o inferno na Bíblia. Comecei a pesquisar e ouvir muitos estudos de Chuck Missler, que ensina a palavra por todo o país e é um verdadeiro acadêmico. E segundo ele, Jonas havia experimentado o inferno. Em Jonas 2:2 lemos: do ventre do inferno gritei. E em Jonas 2:6 também podemos ler: os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Disso depreendemos que, segundo a Bíblia, pelo menos Jonas também experimentou o inferno. Eu também queria comprovar, pois cresci nos primórdios da Calvária, e chapéu o fato de que toda experiência espiritual tem de ser confrontada com a palavra de Deus. Pois eu sabia que se minha experiência fosse real, haveria de haver algo sobre o assunto na Bíblia. Comecei a pesquisar e encontrei mais de 400 passagens que comprovam tudo o que eu havia visto, ouvido, sentido, enfim, tudo o que aconteceu comigo no inferno.
Conforme formos prosseguindo, citarei as devidas referências bíblicas. Obviamente não seria capaz de citar todas as 400 passagens, mas citarei algumas delas. Também descobri 14 pessoas que tiveram experiência em alguma parte do inferno. A maior parte delas de pessoas à beira da morte no hospital que foram revividas. Para irmos direto ao assunto, minha esposa e eu estávamos com nossos pastores na reunião de oração que acontece nos domingos à noite. Voltamos para casa e, como numa noite normal, fomos para a cama. Por volta das 3 da manhã fui arrebatado. Eu não saberia disso até voltar e então o Senhor me explicou tudo. Eu me vi dentro de uma cela presidiária, exatamente como numa prisão normal com paredes rústicas de pedra e barras de ferro na porta. Até então eu não sabia onde me encontrava. Tudo o que sabia era que estava extremamente quente, terrivelmente quente. Era tão quente que não conseguia sequer acreditar que ainda estivesse vivo. Eu sentia que poderia desintegrar com um calor tão intenso, mas estava vivo. Então uma pequena luz apareceu por um breve período de tempo e creio que era a presença do Senhor que estava ali a fim de que eu pudesse ver melhor o cenário, mas um minuto depois tudo voltou a ficar escuro. Em Isaías 24:22 a palavra diz: e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere. Provérbios 7:27 caminhos de sepultura e a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Câmara significa salas. Parte do inferno possui celas, câmaras, lagos de fogo, grandes áreas de fogo, e nesta hora eu estava em uma das celas. Também em Jonas 2:6 os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, e Jó 17:16 ela descerá até aos ferrolhos do Seol. Repito, tudo o que eu vi está testificado na palavra. Isaías 14:19 também fala das pedras que vi. Eu me encontrava numa cela, e havia 4 criaturas comigo dentro dela. Nessa hora eu não tinha consciência de tratarem-se de demônios, pois me encontrava na posição de uma pessoa perdida sem a salvação. Deus tirou de minha mente a lembrança de que eu era cristão. Eu não sabia o porquê disso, mas depois ele me explicou tudo. Essas criaturas, que eu não sabia que eram demônios, eram enormes. Eles tinham de 3,5 a 4 metros de altura. Eles eram todos escamosos. Um deles tinha escamas por todo o seu corpo. Mandíbulas gigantescas com dentes enormes e garras projetadas para fora, além de olhos profundos. Eles eram simplesmente enormes. O outro tinha como que nadadeiras cortantes e finas por todo o seu longo braço, que era desproporcional em relação a seus pés. Eles eram deformados e fora de proporção, sem nenhuma simetria, um braço maior que o outro. Criaturas bizarras e horrendas, horríveis, horríveis. E eles blasfemavam a Deus. O tempo todo eles maldiziam a Deus. Eu me perguntei por que eles amaldiçoam a Deus. Por que eles odeiam a Deus tanto assim? Então eles tiveram suas atenções voltadas para mim e senti o mesmo ódio que eles tinham por Deus, o que me fez pensar novamente por que eles me odeiam. Eu não fiz nada. Mas eles me odiavam com um ódio que eu jamais havia experimentado na Terra. Um ódio que homem algum teria capacidade de sentir. Eles realmente me odiavam e eu sabia que estavam ali para me torturar. Não tenho consciência de como vim a saber algumas coisas da qual irei falar agora. No inferno os seus sentidos são mais apurados. A única coisa que você não tem é o corpo físico. Eu tinha perfeita noção de distância, de tempo, etc. Muito mais noção disso tudo do que vocês que estão aqui. E também sabia que essas coisas estavam destinadas a mim e que deveriam me torturar eternamente naquele lugar. Eu me encontrava deitado no chão daquela cela e não tinha força nenhuma em meu corpo. Perguntei a mim mesmo por que não consigo me mover, o que há de errado comigo. Apenas tinha consciência de minha falta de força e estava ali deitado sem nenhuma chance de ser ajudado. Um dos demônios me puxou e me ergueu para me jogar na parede como quem joga um copo de vidro. Ele conseguia me erguer como se eu fosse um simples copo de vidro. Ou eu era muito leve ou ele é quem era muito forte. Quando ele me jogou na parede, pude sentir todos os ossos do meu corpo partindo em pedaços. E pude sentir dor. Fiquei deitado ali no chão clamando por misericórdia, mas aquelas criaturas não tinham nenhuma misericórdia. Um deles me pegou e o outro com suas garras afiadas como navalha começou a retalhar toda a minha carne em pedaços. Ele me picava por inteiro e não se importava em retalhar um corpo que Deus havia feito perfeito. Eu podia sentir toda a sua intensa raiva contra mim. Me perguntei como eu posso estar vivo, como estou vivo após isso tudo. Não entendo como ainda não morri. A minha carne despedaçada pendia de meu corpo.
Mas não havia sangue algum, havia apenas a carne, pois a vida está no sangue e não há vida alguma no inferno. Também não havia água no inferno. Em Isaías 14, 9 e 10 a palavra diz: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Salmos 88, 4. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Nós sabemos que o demônio possui força. As escrituras falam de um endemoninhado que corria pelos sepulcros. Marcos 5, 1 a 4. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ninguém conseguia prendê-lo, pois ele quebrava as correntes em pedaços. E era apenas um homem com uma força demoníaca. Creio que esses demônios possuem força equivalente a mil homens. Mesmo que eu estivesse em minha forma plena, jamais conseguiria derrotá-los. Eu estava totalmente à sua mercê, mas eles não tinham misericórdia alguma. Os demônios passam sua vida toda no inferno. O cheiro desses demônios e o cheiro do inferno em si é algo terrivelmente ruim. Sequer posso descrever esses cheiros para vocês. É como se fosse o odor de carne queimada, de enxofre. O cheiro dos demônios é como esgoto aberto, pútrido, carne podre, ovos estragados, leite azedo e tudo mais que vocês possam imaginar. Agora pegue isso, multiplique por 1000 e coloque no seu nariz. É algo tão tóxico que mataria qualquer um que esteja em seu corpo físico. Por isso eu me perguntava como eu posso continuar vivo com esse cheiro tão horrendo. Mas no inferno a pessoa não morre, ela tem de suportar esse cheiro. Quanto às profanidades, eles amaldiçoavam a Deus, como mencionado em Ezequiel 22, 26, e assim sou profanado no meio deles. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o puro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Profanação, linguagem vulgar e blasfêmias. O modo como eles me atormentavam está descrito em Deuteronômio 32, 22 a 24. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Malhas amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Naquele lugar os dentes das feras estão sobre as almas perdidas. Segundo Samuel 22, 6 declara: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. E em Miqueias 3:2 vemos uma descrição interessante sobre os filisteus que odiavam os israelitas. A vós que odiais o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos. É o que os filisteus fizeram ao povo israelita. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Essa ideia veio do inferno. É o que os demônios fazem. E onde está a misericórdia? Só a misericórdia no céu. A misericórdia vem de Deus. O diabo não conhece nenhum tipo de misericórdia e está totalmente contra. Salmos 36:5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Não há misericórdia alguma no inferno. Salmos 74:20 diz: atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Aquele é um lugar cruel, miserável, horrível e que as pessoas têm de suportar. Você é obrigado a suportar todas essas coisas. Deus criou o ser humano, a maior forma de criação, e esses demônios são a forma de criação mais inferior que existe. Conforme o homem trabalha duro a fim de prosseguir sua vida, nós nos aperfeiçoamos, estudamos. Mas no inferno a sua vida é comandada pelos demônios. Essas criaturas têm o QI igual a 0, são criaturas totalmente ignorantes.
Tudo o que eles sabem fazer é odiar a Deus, odiar a você e torturá-lo. Além disso, eles comandam sua vida e você não pode fazer nada quanto a isso. As seguintes passagens bíblicas falam sobre esse tipo de humilhação que a pessoa é obrigada a suportar. Ele vai dominar minha vida e não posso impedi-lo. Em Isaías 5:14-15. Portanto o inferno grandemente se alagou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Isaías 57:9-16. E foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio, ou temor, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses. Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes. Eu publicarei a tua justiça, e as tuas obras, que não te aproveitarão. Quando clamares, livra-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E disse a aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Ezequiel 32:24. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos espada, desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. E isso continua o tempo todo. Como é horrível ter sua vida dominada por essas criaturas que sequer têm misericórdia por você ou qualquer outra pessoa. Eu estava naquela cela e então tudo começou a escurecer. Uma escuridão tão intensa que tudo ficou completamente em trevas. Uma escuridão que jamais havia visto antes. E olha que eu já entrei em cavernas, em minas de extração de ferro no Arizona. Mas a escuridão desse lugar era algo que vocês sequer podem imaginar. Tentei engatinhar naquele lugar, pois pelo menos conseguia engatinhar e aparentemente as criaturas haviam me deixado. Como me lembrava onde a porta se situava, fui engatinhando até a porta até que consegui sair da cela. Quando olhei para fora, tudo era negro e a única coisa que podia ouvir eram gritos, bilhões de pessoas gritando naquele lugar. Eu tinha consciência de que tratava-se de bilhões de pessoas pois o som era altíssimo. Se você já viu uma pessoa gritando, sabe que é uma coisa irritante. Mas quando você escuta bilhões de pessoas gritando, imagine o quanto isso afeta sua mente. Você sequer consegue aguentar. Simplesmente você tapa seus ouvidos de tão alto e penetrante que é esse barulho. Mas nesse lugar você não consegue escapar desses gritos. O medo que toma conta de você é inacreditável. Tudo é dominado pelo medo. Não há a presença de Deus nesse lugar. Você é obrigado a suportar o medo e o tormento da escuridão. Você não consegue enxergar nada, nem mesmo aquilo que está vindo contra você. As escrituras falam sobre essa escuridão em Salmos 88:6. Puseste-me em um abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Apocalipse 16:10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Judas 1:13. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Também existe uma escuridão tal que pode ser apalpada, conforme diz Êxodo 10:21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Eu senti muito medo no inferno. Vou dizer a vocês, o medo era tremendamente poderoso, a ponto de você sentir-se preso por ele. Se você já viu um filme de terror daqueles que te deixam com o coração na garganta, pegue isso e multiplique por no mínimo 1000 vezes. Isso é o que você se sente lá o tempo todo. Eu sei o que é o medo. Quando jovem eu era surfista.
Uma vez quando era bem jovem estava surfando em Coco, Florida, quando um grupo de tubarões apareceu à minha volta. Um tubarão tigre de quase 3 metros veio e abocanhou metade da minha prancha. Ele agarrou a minha perna e me puxava. Minha perna estava na boca daquele tubarão gigantesco. Nessa época eu não era cristão. Isso aconteceu antes da minha salvação. Mas de repente, ele me soltou. Sei que foi Deus quem abriu a boca daquele tubarão. Mas por um momento, o medo que toma conta de você é absolutamente esmagador. Se você já viu um tubarão, esse tipo de medo não é nada comparado ao que estava acontecendo comigo. O medo era aterrorizante. Um dos rapazes perto de mim estava a apenas meio metro de distância, e um tubarão simplesmente arrancou a sua perna. Ele foi arrastado até a praia totalmente ensanguentado. Ele gritava e estava sem sua perna. Por isso eu posso dizer que sei o que é o medo. Mas esse tipo de medo não é nada, absolutamente nada comparado ao medo que senti no inferno. Não tem comparação. Acho que o medo que senti nesse ataque de tubarões foi um dos maiores que já experimentei na Terra. Há algumas coisas que as pessoas têm de suportar no inferno. Isaías 24:17 diz: o temor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. Ted Koppel, em uma apresentação no Nightline há 1 ano e meio atrás, visitou algumas prisões em nosso país e passou a noite nesses lugares. Ele não conseguia acreditar o quão barulhento era esse lugar, a ponto de sequer conseguir dormir com todos à sua volta gritando a plenos pulmões. Ele declarou que estava chocado por ver tantas pessoas gritando e gemendo a noite inteira. Se até nas prisões terrestres as pessoas gritam, imagine no inferno. Em Jó 18:14 vemos o que acontece com o ímpio, a pessoa que rejeita o Senhor. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. O diabo é certamente o rei dos terrores. Desolação no inferno. Eu estava fora da cela e então olhei para uma certa direção e pude ver que havia chamas de fogo a aproximadamente 10 milhas de distância de onde me encontrava. Além disso, havia um poço de fogo que media 3 milhas por toda sua extensão, com chamas tão altas que atingiam uma certa altura que era suficiente para se ter um pequeno panorama do inferno. A escuridão era tremenda, capaz de absorver qualquer resquício de luz. Mas era suficiente para se ver um pouco da linha do horizonte. Tudo era marrom e desolado. Quero dizer que não havia nenhuma folha verde, nenhuma forma de vida, apenas pedras, um céu sujo e negro, além de neblina pela linha do horizonte. As chamas eram tão altas que pude enxergá-las. Há uma passagem em Deuteronômio 29:23 que diz: e toda sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adão e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Não há nenhuma forma de vida no inferno. É meio estranho pensar num mundo onde não haja vida. Aqui nós temos árvores e ar fresco, e nada é absolutamente sem vida. O calor era tão intenso que sequer pode ser descrito. Deuteronômio 32:24 diz: consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Salmos 11:6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Tudo isso está acontecendo no inferno. É muito quente. Todas essas coisas são capazes de matar qualquer um, mas lá você não morre. Você tem de suportar isso tudo o tempo todo. Eu queria paz de espírito para fugir dos gritos e escapar desse lugar. Exatamente como você se sente quando quer voltar para casa à noite depois de um dia estafante. Você simplesmente quer paz de espírito. Porém você tem de aguentar todos esses gritos e todo esse tormento. E você nunca vai conseguir fugir desse lugar. Em Isaías 57:21 diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Além disso você se encontra nu no inferno. Outra coisa que a pessoa tem de suportar é a vergonha. Ezequiel 32:24 fala sobre a vergonha no abismo. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro.
Todos eles mortos, abatidos de espada, desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. E em Jó 26:6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Isso significa que Deus pode ver o inferno. Mas você está nu no inferno, e essa é apenas mais uma das coisas que você tem de passar. Sequidão: não existe água alguma no inferno. Não há umidade no ar e nenhuma forma de água. Por isso é tão seco. Você fica desesperado por uma gota de água, apenas uma única gota. Exatamente como dizem as escrituras em Lucas 16:23-24. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão diz: lembre-se, filho, e então continua a caminhar com seus irmãos. Ele queria que ele molhasse a ponta de seu dedo na água apenas para conseguir uma única gota. Devia ser algo precioso ter uma gota de água, mas lá ninguém vai conseguir sequer uma gota. É difícil de imaginar o quanto sua boca fica seca naquele lugar. Se você consegue se imaginar correndo numa maratona no Vale da Morte com algodão na sua boca por vários dias, e continuar assim, apenas sequidão absoluta, você vai ficar desesperado por uma gota de água. Outra coisa que me foi revelado através dessa passagem é que existe um grande vão no inferno entre o paraíso e o Hades. E que o homem rico podia ver Lázaro do outro lado. Como ele poderia reconhecer Lázaro e Abraão? Primeiramente, ele nunca havia encontrado Abraão, e vendo uma pessoa de tão longe, você jamais poderia saber quem ela é. Mas há coisas que você compreende quando está no inferno. Exatamente da mesma forma quando eu lhes contei sobre a profundidade, a distância, etc. Então um dos demônios me agarrou, me jogou dentro da cela e começou a me atormentar novamente. Mas essa é uma coisa da qual não gosto de falar, pois não gosto de lembrar daquele tormento. Eles começaram a quebrar meu crânio. Um dos demônios me agarrou e tentou quebrar minha cabeça. Eu gritava e clamava por misericórdia, mas eles não tinham misericórdia. Nessa hora cada um deles pegou um dos meus braços e pernas para destroçá-los. Eu pensei: não posso suportar isso, não posso suportar. Eu estava próximo ao poço. Neste momento subitamente algo me agarrou e jogou para fora da cela. Agora sei que foi o Senhor, mas na hora eu não sabia disso. Eu estava na posição de uma pessoa não salva, portanto não tinha noção do que estava acontecendo. Estava naquele lugar como se fosse alguém que nunca havia aceitado o Senhor. Eu me encontrava próximo ao fogo que havia visto antes, bem ao lado do poço de fogo. Ele ficava um nível abaixo de uma caverna, como se fosse uma caverna gigantesca com um túnel que dava para cima. Perto do fogo, pude ver através das chamas corpos de pessoas gritando em meio ao fogo, clamando por misericórdia, queimando naquele lugar. E eu tinha noção de que não queria ir para lá. A dor que fui obrigado a suportar era terrível, mas o calor proveniente das chamas era ainda pior. As pessoas lá imploravam para sair dali. Então aquelas criaturas enormes apareceram ao redor daquele poço de fogo e enquanto as pessoas se arrastavam para tentar sair dali, as criaturas empurravam as pessoas de volta ao fogo e não permitiam que elas saíssem de lá. Nessa hora eu pensei: este lugar é tão terrível e horrendo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você tem sede, fome e sente-se exausto. Você também não pode dormir no inferno. Mas você precisa dormir do mesmo modo que precisa dormir quando está vivo. Seu corpo precisa do sono. Apocalipse 14:11 diz: e o fumo do seu tormento sobe, para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Você jamais poderá dormir. Você consegue imaginar o que é nunca poder dormir? Sobre a água, Zacarias 9:11 diz: tirei os seus prisioneiros da cova em que não havia água. Absolutamente nenhuma água no inferno. Eu tinha consciência de que o inferno ficava no centro da terra. E é lá que se encontra, no centro da terra. Eu compreendia que estava a aproximadamente 3.700 milhas de profundidade. Sabemos que o diâmetro da terra é de 8.000 milhas. A metade disso é 4.000 milhas. E eu estava a 3.700 milhas abaixo da terra. Em Efésios 4:9 vemos que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Números 16:32 diz: e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas,
como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a toda a sua fazenda. É o que está acontecendo no inferno agora. No futuro o inferno e a morte serão aprisionados no lago de fogo e então nas trevas exteriores. Isso será após o grande julgamento, mas atualmente o inferno encontra-se no centro da terra. Eu estava próximo ao poço de fogo e vi todos aqueles demônios alinhados pelas paredes, demônios de todas as formas e tamanhos, deformados, criaturas feias, tudo o que você possa imaginar. Eles eram decrépitos, criaturas deformadas, grandes e pequenos. Alguns pareciam aranhas gigantes, enormes a 1,50 metros de altura. Outros eram como ratos, cobras e vermes. Aliás, a Bíblia fala sobre vermes em Isaías 14:11. Havia todo tipo de criaturas abomináveis por todos os lugares e algumas pareciam estar presas às paredes. Eu me perguntei por que essas coisas estão acorrentadas nas paredes. Pois eu não sabia que Judas 1,6 dizia que e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Pode ser que esta descrição se refira ao que eu via, mas não tenho certeza, pois isso ainda está para acontecer. Pelo menos assim eles não podiam se aproximar de mim. Todos eles me odiavam com toda a sua força. Outra coisa que eu não entendi o porquê, é que eles não eram simples criaturas, mas possuíam um ódio especial pelos seres humanos. Pelo menos eu estava aliviado por vê-los presos às paredes. Comecei a subir pelo túnel que havia nesse poço e as chamas ficaram para trás. O caminho foi ficando mais escuro, mas ainda conseguia ver demônios pelas paredes e eles tinham uma força incrível. Pensei, quem pode contra uma criatura dessas? Ninguém consegue vencer essas coisas. Ainda assim, o medo me dominava e sequer conseguia tolerá-lo. Lá eu já não tinha mais nenhuma esperança. A pior coisa no inferno, pior do que todos esses tormentos, é que eu compreendia que, primeiramente, a vida continuava aqui na face da terra. E as pessoas aqui, a maioria delas não tem nem ideia de que aquele mundo existia bem debaixo delas. Elas sequer sabem que aquele é um mundo real bem debaixo delas, com bilhões de pessoas sofrendo e clamando por uma segunda chance, como se elas tivessem oportunidade de sair de lá. Mas elas jamais terão a chance de escapar daquele lugar, e então elas passam a ter raiva de si próprias por terem desperdiçado a oportunidade de aceitar a Jesus, que é o único que poderia livrá-las daquele lugar para sempre. Essa é a pior coisa do inferno, saber que não há absolutamente nenhuma esperança de sair de lá. Eu compreendi isso e também compreendia que seria por toda a eternidade. Aqui na Terra nós não temos noção do que é isso. Mas naquele lugar eu compreendia tudo. Sabia que ficaria ali por toda a eternidade e não tinha nenhuma esperança de escapar de lá. Então pensei em minha esposa. Eu jamais poderia vê-la novamente. Eu sempre dizia a ela que caso um terremoto ou qualquer calamidade viesse a nos separar, que iria procurá-la e encontrá-la de qualquer jeito e que jamais ficaríamos longe um do outro. Mas lá eu não poderia encontrá-la. Jamais poderia vê-la novamente. Ela jamais teria ideia de onde eu estava e eu jamais poderia falar com ela novamente. Esses pensamentos me aborreciam de forma terrível. Não poder falar com ela, estar com ela e ter consciência de que ela não sabia onde eu estava e não ter absolutamente nenhuma esperança de escapar dali. Você sabe que nunca vai conseguir sair daquele lugar. Na Terra sempre há alguma esperança. Mesmo pessoas em campos de concentração têm a esperança de escapar, ou de pelo menos morrer e acabar com tudo aquilo. Mas nós aqui jamais poderemos experimentar a sensação de total falta de esperança. Em Isaías 38:18 lemos que nem esperarão em tua verdade esperança os que descem a cova. Nenhuma esperança, a verdade é Jesus. Só Ele é a verdade. Enquanto eu subia pelo túnel, senti uma sensação de medo absoluto, sem nenhuma esperança, perdido e temendo aqueles demônios. De repente, Jesus apareceu. Louvado seja o Senhor, Jesus apareceu. Sua luz iluminava todo o ambiente. Eu podia ver apenas seu contorno, o perfil de um homem. Não pude ver sua face de tão brilhante que era. Apenas pude ver seu contorno no meio de toda aquela luz. Prostrei-me caído de joelhos. Eu não poderia fazer outra coisa a não ser adorá-lo. Eu tinha um enorme sentimento de gratidão. Há um segundo atrás eu estava perdido para sempre, mas agora subitamente me encontrava fora daquele lugar, pois havia conhecido a Jesus. Aquelas pessoas jamais poderiam sair de lá, mas eu pude, pois já era salvo.
Então pude entender que não há outro modo de sair dali, a não ser através de Jesus. Ele é o único caminho para fugir daquele local. Em Apocalipse 1:6, João diz que foi para o céu e viu a face de Jesus que refulgia como o sol brilhando em sua força máxima. Então João caiu prostrado a seus pés como se tivesse sido morto. Foi exatamente o que eu fiz. Eu caí a seus pés como se fosse um homem morto. Vocês podem achar que eu deveria ter feito milhões de perguntas a ele, mas quando você o encontra, a única coisa que consegue fazer é adorá-lo e louvar seu santo nome e agradecê-lo por ter nos salvado. Quando recuperei minha compostura e voltei à minha consciência, pensei em falar ao Senhor, mas antes que eu pudesse abrir minha boca, ele me respondeu. Eu pensei, Senhor, por que eu fui enviado a esse lugar? Por quê? Ele me disse porque as pessoas não acreditam que esse lugar existe. Nem algumas das pessoas da igreja acreditam que esse lugar é real. Fiquei chocado com suas palavras. Eu acreditava que todo cristão deveria acreditar na existência do inferno. Mas nem todo mundo crê no inferno que literalmente arde em meio a chamas. Eu disse, Senhor, porque eu fui escolhido. Mas ele não respondeu essa pergunta. Eu não fazia ideia do porquê de eu ter sido escolhido. Sou a pessoa menos indicada para ir lá. Minha esposa e eu detestamos filmes de terror ou qualquer coisa ruim. Nem gosto do verão, muito menos do calor. Acho repulsivo. Não há nenhuma ordem, tudo desordenado e nojante. Eu amo tudo bem ordenado e limpo. Mas ele não me respondeu esta questão. Ele disse, vai, conte a eles que eu odeio esse lugar. Não é do meu desejo que qualquer uma das minhas criações vá para esse lugar. Nenhuma delas. Eu não criei isso para o homem. Esse lugar foi criado para o diabo e seus anjos. Vai, conte. Eu te dei uma boca, então vai, conte tudo para eles. Pensei comigo mesmo, mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Vão pensar que sou doido ou que tive um pesadelo. Você também não pensaria dessa forma. Mas assim que essa pergunta me veio à mente, o Senhor me respondeu e disse, não é seu dever convencê-los ou não. Isso é trabalho para o Espírito Santo. Você deve apenas ir e falar. Eu respondi dentro de mim, sim, Senhor. É claro que irei e contarei. Nessas horas você não teme o que o homem pode dizer de você, mas apenas vai e faz o que o Senhor mandou, pois o resto ele mesmo faz. Também perguntei, Senhor, por que eles me odiavam tanto? Por que aquelas criaturas me odeiam? Ele disse, é porque você foi feito à minha semelhança e eles me odeiam. Você sabe que o diabo não pode fazer nada contra Deus. Ele não pode ferir a Deus, mas pode ferir a sua criação. É por isso que o diabo odeia a humanidade e engana as pessoas a fim de tragá-las para o inferno. Além disso, ele aflige as pessoas com doenças e qualquer outra coisa que possa ferir a criação de Deus. Então, subitamente minha mente foi inundada pelos pensamentos de Deus. Foi-me permitido tocar uma parte de seu coração ao sentir o quanto ele ama a humanidade. É inacreditável, um sentimento incomensurável de tão imenso que é. O amor que ele sente pelo ser humano é algo que você jamais poderia sentir em seu corpo mortal. Sabe o amor que todos nós sentimos por nossas esposas e filhos? Pois o amor que nós humanos sentimos não tem comparação com o amor que Deus tem por nós. Seu amor é infinitamente maior que nosso amor e nossa capacidade de amar. É exatamente como está escrito em Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Ele vai muito além de todo conhecimento existente. Você não faz ideia. Eu não consegui acreditar no quanto ele ama a humanidade, a ponto de morrer a fim de que nenhuma única pessoa sequer fosse para aquele lugar. E dói em seu coração ver uma de suas criações indo para lá. É tão doloroso para o Senhor que ele chora copiosamente por cada pessoa que para lá vai. Nesse momento, senti muito por ele. Pude sentir seu coração, pois ele havia me permitido tocar em apenas uma parte de seu coração. Ele estava profundamente triste por ver sua criação indo para lá. Então pensei, devo mesmo ir e testemunhar a plenos pulmões para o mundo sobre Jesus e o quão bondoso. Vejam, nós temos o Evangelho, palavra cujo significado é boas novas. Há boas novas, no entanto o mundo não sabe disso. Essas boas novas têm de ser pregadas. Vocês sabem que nós temos que dividir esse conhecimento. As pessoas não têm conhecimento nesta área. E Deus quer que nós compartilhemos com as pessoas sobre o quão bondoso Ele é e o quanto Ele detesta aquele lugar. Ele também me disse, diga-lhes que estou voltando muito, muito em breve. E ele disse isso mais uma vez, diga-lhes que estou voltando muito, muito em breve.
Agora eu me pergunto por que de não ter perguntado o que o Senhor quer dizer. O que significa breve para o Senhor? É o que todo mundo quer saber, mas eu não perguntei. Nessas horas não tem como você perguntar essas coisas. A única coisa que você quer fazer é glorificá-lo o tempo todo. A paz de Deus que você sente ao seu lado é algo inexplicável. Sempre vou a cultos com muita unção, mas não dá para comparar com o amor e a paz de Deus que você sente estando ao seu lado. Então olhei para cima e vi demônios ferozes pelas paredes, como se fossem formigas na parede. Eles se pareciam com formigas. Eles ainda eram enormes, mas com o poder de Deus ao seu lado, todo o poder criativo de Deus fazia com que aqueles demônios enormes se parecessem com formigas andando pelas paredes. Pensei, Senhor, eles não passam de formigas. Ele me disse, basta você amarrá-los e expulsá-los através do meu nome. Pensei comigo mesmo, nossa, esse é o poder que ele deu à igreja. Aquelas coisas eram tão ferozes que ninguém seria capaz de enfrentá-los sem Jesus, absolutamente ninguém. Eles eram ferozes, mas com Jesus Cristo, eles eram nada. Uma intrepidez me fez levantar e ir até onde eles estavam. Então, quando olhei aquelas criaturas, pensei, vocês são as criaturas que me torturaram e queriam me fazer em pedaços. Pois então venham. Venham. Nessa hora senti algo me erguendo, e pensei, Jesus acabou com eles. À medida que saímos de lá, íamos para a superfície terrestre. Nós seguíamos para cima, pois ainda estávamos em um túnel. Eu não conseguia ver, mas podia sentir um redemoinho gigantesco à nossa volta. Nós continuamos subindo cada vez mais a fim de sair daquele lugar. Quando chegamos ao topo, olhei para baixo e pude ver a Terra a partir de uma altura incrível. A curva da Terra era algo assim. É realmente inacreditável olhar a Terra de cima. Sei que foi Deus quem me permitiu essa visão. Ele poderia fazer com que eu saísse daquele túnel da maneira que ele quisesse. Mas ele sabia que dentro do meu coração, desde criança eu sempre quis ver a Terra a partir do espaço sideral. Talvez eu tenha visto muito filmes estelar ou similares, sabe? Eu apenas pensava como devia ser legal ver a Terra flutuando. Exatamente como diz a Bíblia em Jó 26:7. Ele estende a terra sobre nada. Quando você vê esse cenário, você pensa, o que segura esta coisa? Que a faz girar de modo tão perfeito? Deus é quem está no controle. O poder de Deus invadia meu corpo, de forma a me mostrar o quanto ele é grandioso. Ele tem muito poder. Todas as coisas estão no seu controle. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai no chão sem que ele o saiba. Esses pensamentos inundavam minhas ideias. Deus tem tanto poder. Esse poder tomava conta de mim. Isaías 40:22 diz que o Senhor se assenta sobre o globo da terra. E era lá que eu estava, acima do globo da terra. Cheguei a pensar, Senhor, eles poderiam saber que a terra era redonda antes de Cristóvão Colombo se tivessem lido as escrituras. Vocês me entendem? As pessoas faziam conjecturas, e como é que podiam acreditar que a terra era plana? Mas voltando ao assunto. Conforme descíamos na volta, nós atravessávamos por camadas. Eu tinha consciência de que passávamos pela barreira de calor que existe ao redor da Terra. Cheguei a ter um pensamento idiota. Lá estava eu e Deus. Então me veio à mente, mas como é que ele vai fazer para atravessarmos essa barreira? Não sei se você sabe, mas existe um ângulo ideal para que você possa penetrar na atmosfera terrestre. Nós passávamos através dela sem problema algum. Que surpresa há nisso! Tenho certeza que o Senhor deve apenas ter me olhado e dito, eu posso manipular tudo isto. Há uma passagem em Salmos 47:9 que diz, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está no controle de absolutamente tudo o que há. Eu não queria vê-lo partir. Queria apenas poder continuar em sua presença. Rapidamente chegamos na Califórnia. Era realmente muito rápido. Nós nos movíamos muito depressa e logo chegamos em minha casa. Olhei ao redor e pude enxergar tudo através do telhado de casa. Então vi meu corpo estendido no chão. Isso me abalou profundamente, ver meu próprio corpo ali jogado, e eu pensava, aquele não pode ser eu. Eu estou aqui, este aqui sou eu? Vocês sabem, é difícil ver a si próprio duplicado. Lá estava eu deitado e aqui eu pensando, aquele ali não sou eu de verdade. Existe uma passagem onde Paulo diz que nós temos uma casa terrestre, segundo Coríntios 5:1, que mexeu muito comigo. Eu pensava, aquela é apenas uma casa terrestre, nada mais. Ela é temporária e este sim é o verdadeiro eu. É disso que a eternidade trata.
Essa vida da qual tanto nos ocupamos não passa de um vapor. A vida é apenas um vapor que se desvanece rapidamente, exatamente como Tiago 4,14 diz no tocante à brevidade da vida. A vida é muito curta. Mesmo que você viva 100 anos, isso não é nada. Ela desaparece assim como o vapor. Então pensei, é nosso dever vivermos para Deus. O que fazemos aqui e agora conta para a eternidade. Devemos testemunhar. Devemos ir e salvar os perdidos. Não podemos nos preocupar com essas coisas pequenas que nos envolvem e nos prendem. Nós realmente temos de sair e pregar o Evangelho e as boas novas, porque isso é de extrema urgência. Eu via meu corpo deitado como se tivesse saído do meu carro e olhasse para trás a fim de vê-lo. É como se não fosse você, mas sim uma espécie de carro. É apenas um meio que serve para transportá-lo pela terra, pois eu era o eu real. Pensei, Senhor, não me deixe, não me deixe. Eu queria ficar só mais um minuto com ele, mas ele se foi. Aproximei-me de meu corpo e algo me sugou para dentro dele, como se tivesse sido sugado para dentro de meu nariz ou minha boca. Quando ele partiu, todo o medo, a tortura e tormentos voltaram à minha mente. Isso porque, diz a Bíblia 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o temor. Antes eu estava próximo daquele que é o perfeito amor, mas quando ele partiu, subitamente todo o medo e os horrores do inferno penetraram minha mente. Eu não conseguia suportar. Eu gritava, estava em agonia, não poderia viver daquele jeito. Eu compreendia que meu corpo não era capaz de suportar aquele tipo de medo. Você não consegue aguentar tamanha pressão, seu corpo não é forte o suficiente. Como ainda tinha capacidade de orar, eu orei pedindo ao Senhor, tire isto de minha mente. Pelas vias naturais, você tem de passar por vários tipos de consultas médicas a fim de lidar com esse tipo de trauma, mas Deus tirou meu trauma instantaneamente. Ele deixou-me a memória do evento, mas o trauma e o medo foram levados por ele. Fiquei tão agradecido por isso. Depois disso muitas coisas aconteceram e quem dera tivéssemos tempo para contar todas as coisas que Deus me confirmou. Se há alguém aqui esta noite, ou que está ouvindo este testemunho, e ainda não conhece o Senhor, há uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Pode ser que você esteja dizendo como é que eu vou acreditar que isso tudo que esse pessoal diz é verdade? Porém o mais importante é o que Deus diz sobre o inferno. Você prefere correr o risco e dizer não, eu não acredito nisto, não creio que isto seja real. Se for assim, você vai ter de tirar toda a autoridade contida na palavra de Deus e naquilo que estamos falando para você. Você quer arriscar a oportunidade que tem agora, assim como sua eternidade? Isso me parece tolice. Não deixe o demônio te enganar. Aquelas criaturas estavam rindo quando as almas se perdem e descem ao inferno. É assim que o demônio vai te receber quando você for para o inferno. Ele irá rir pois você teve a oportunidade de aceitar o Senhor, mas você recusou. Uma vez que você está lá, não há mais volta. Não vai ter como voltar atrás de modo algum. Você estará naquele lugar perdido para sempre. Você pode estar se dizendo, mas eu sou uma boa pessoa. Não mereço aquele lugar. Provavelmente você é uma boa pessoa quando comparada às outras. Mas você não deve se comparar às outras pessoas. Nós precisamos comparar a nós mesmos de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Seu padrão é muito mais elevado do que o nosso. Ele diz em sua palavra que se você mente uma vez, apenas uma vez em toda a sua vida, você é um mentiroso. Se você roubar uma única coisa em toda a sua vida, nem que seja um clipe de papel, alguns minutos de seu chefe, qualquer coisa, então você é um ladrão. Se você fica irado sem nenhum motivo, se você não perdoa alguém que fez algo ruim a você, se você teve desejos impuros, qualquer uma dessas coisas, mesmo que tenha sido somente uma vez, faz de você um pecador e portanto você não é merecedor do céu. Veja como tudo isso nos torna seres inferiores. Tão inferiores que não podemos nos redimir através de nossas próprias obras. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Amém. Glória a Deus. Isso depende dos parâmetros para comparação. Vou lhes dar um exemplo. Imagine que uma mulher avistasse uma manada de ovelhas, todas branquinhas, pastando em um morro. Ela diria: vejam essas ovelhas brancas tão bonitas, tão branquinhas. Então ela volta para casa e neva durante a noite. Na manhã seguinte, ela avista as mesmas ovelhas que lhe parecem tão sujas e encardidas quando comparadas à alvura da neve. Por isso, devemos nos comparar somente com Deus.
Seus padrões são muito mais elevados que os nossos. Essa é a razão de precisarmos de um Salvador. Nós não podemos ir para o céu por nossas próprias forças. É um presente de Deus. E ele diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho para escaparmos daquele lugar. Gostaria de saber se há alguém aqui que não conhece o Senhor, alguém que nunca tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca teve a oportunidade de achegar-se a Deus e pedir com seus próprios lábios que Ele venha e entre em sua vida, você poderia se levantar agora. Você poderia fazer isso por Jesus. Não deixe que o diabo ria de você. Levante-se, pois esta é a sua chance, já que ninguém sabe quanto tempo a mais você terá aqui na terra. Você não sabe se vai morrer amanhã e ir para aquele lugar. Deixe-me te dizer uma coisa, só o calor daquele lugar já é uma coisa terrível e insuportável. Lembre-se das pessoas que pularam das torres gêmeas em chamas. Elas davam-se as mãos e pulavam em direção à morte. Imaginem o quanto deve ter sido horrível. Ninguém pularia de uma altura daquelas em condições normais. Mas eles fizeram isso por causa do tremendo calor que enfrentavam. Em apenas 5 segundos eles seriam incinerados vivos por chamas cuja temperatura era de 2.000 graus. Cientistas dizem que a temperatura no centro da Terra é de 12.000 graus. Imagine-se sendo obrigado a suportar tamanho calor por toda a eternidade. Mas se você deseja ir para lá, isso me parece tolice. Agora é tempo de arrependimento. A Bíblia é clara em dizer que somos todos pecadores e que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que se você o confessar perante as pessoas publicamente, Ele irá confessar o seu nome perante seu Pai Celestial e perante os santos anjos. Mas se você negá-lo perante as pessoas, Ele irá negá-lo perante ao Pai. Eu gostaria de fazer um pedido. Se você nunca declarou Jesus Cristo como seu Salvador publicamente e não pediu-lhe para ser Senhor de sua vida, ou se você não tem certeza de que o céu será sua morada eterna, lembre-se de Jesus nu e pregado na cruz. Ele fez isso por você. Ele suportou a sua vergonha. Se esta oração tocou seu coração, Deus irá salvar sua alma e Ele te dará num futuro próximo a oportunidade de tornar isso público. Ore conosco, especialmente aqueles que estão na congregação e pecaram. Senhor, eu creio em Ti. Tu és meu Criador. Eu sou um pecador que pecou várias vezes, consciente e inconscientemente. Sei que pequei e perdi minha marca. Estou preso ao pecado. Jesus, eu creio em Ti. Tu és o eterno Filho de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega meus pecados. Eu creio que morreste numa cruz, oferecendo teu sangue inocente pela minha alma culpada. Creio que foste morto, mas ressuscitaste ao terceiro dia. Tu vives para todo sempre. Clamo-te como meu Senhor, clamo-te como meu Salvador. A Ti entrego minha vida. Amá-lo-ei por todo o resto de meus dias. Eu pertenço a Ti, tanto o meu lado bom quanto o meu lado pecador. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, entrego tudo a Ti. Que assim seja feito em mim. Creio que fui salvo, não pelas minhas boas obras, mas através da fé no Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Essa resposta é perfeitamente apropriada. A Bíblia diz que no céu não há alegria maior do que ver um pecador se arrepender. Aqui nós temos apenas uma pequena amostra do que acontece no céu ao testemunhar o que vocês fizeram hoje. Eu gostaria de dar minha palavra final, e então terminaremos. Gostaria de dar mais uma advertência àqueles que testemunharam este testemunho de hoje. Somos muito afortunados por ouvir a experiência do irmão Bill. Quero lançar um desafio e alertá-lo a não aceitá-lo caso você não esteja preparado para ter o Espírito Santo agindo em sua vida. Não quero ser imprudente, apenas quero dizer que você não deve fazer sua confissão de fé sem ter plena consciência do que isso significa. Esse desafio é dividido em 2 partes. Primeiro, você não deve mais temer a face do homem. Ele é o ente que mais tenta nos convencer de que não há céu e inferno. Por isso, não tema o homem. Em segundo lugar, você deve falar a todos os seus conhecidos sobre sua nova vida com Jesus, sobre o céu e sobre o inferno. Este é um grande compromisso. Todos os meus conhecidos que trouxeram outras pessoas para Cristo observavam seu compromisso para com Ele. Não há motivo de mantermos relacionamento com as pessoas sem compartilhar com elas essa gloriosa boa nova que é capaz de salvar as almas do inferno. Conversar com elas, entreter-se com suas presenças e nunca falar-lhes sobre Cristo e sobre a realidade do inferno é um crime contra o Espírito Santo.
Todo relacionamento é uma porta aberta para transmitir a verdade que você testemunhou hoje. Isso é óbvio. Se você não está preparado para isso, eu entendo. Mas se você quer esse compromisso com Cristo, se você concorda com o que eu propus, repita comigo: Senhor, eu creio em Ti, creio em Teu Filho Jesus e em Teu precioso Espírito Santo. Eu aceito o desafio desta hora. Declaro isso eu mesmo. Esta é a minha confissão. Não temerei mais a face do homem. Não me deixarei levar pela opinião do homem. Minha reputação não tem importância. Eu repudio o temor ao homem. Testemunharei a todas as pessoas sobre Ti, Senhor Jesus Cristo, pelo resto de minha vida. E também testemunharei sobre a existência do céu e de um lugar chamado inferno. Não serei mais indiferente, despreocupado. Eu aceito Tua palavra. Não temerei, mas abrirei minha boca. É o que eu confesso ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, que desça Suas tropas por toda esta cidade, nação e planeta, tropas de pessoas que sabem discernir o tempo em que elas vivem atualmente. Um povo que compreende que a eternidade está muito próxima. Um povo que vê claramente a glória do céu e os horrores do inferno. Um povo cuja prioridade é servir a Deus. Senhor, dá-nos da Tua graça. Eles confessaram um compromisso com o Senhor, e sem Tua graça nada poderá ser realizado. Cremos que Tua graça é suficiente para que façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Graça, graça, graça seja sobre o Teu povo no nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Se você deseja contar o seu testemunho aqui no canal, nos envie um áudio em MP3, ou nos escreva uma carta, para o e-mail abaixo na descrição. E vamos publicar o seu testemunho aqui no canal, SBC Maker. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.